Olá, meus irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E é uma alegria estarmos sempre, cada dia, na sequência da leitura bíblica, deste plano de leitura diário. E agora no segundo livro de Samuel. Transicionamos do primeiro livro de Samuel para o segundo. O primeiro livro encerra-se com a morte de Saul, numa das batalhas contra os filisteus. Ele e seus filhos são, na verdade, Saul não consegue se matar, pois nesse relato que lemos hoje, Davi, ele logo após a morte de Saul, ainda que ele não soube de imediato, mas ele retorna para Ziclag, e no terceiro dia que ele está ali, aparece e vem um homem, que veio da batalha lá onde Saul havia se jogado sobre sua lança, sua espada. E agora este homem, ele vem trazendo a notícia assim para Davi sobre a morte de Saul. Só que foi muito interessante, ainda que Saul se lançou, este homem que é de origem amalequita, que era um dos arqui-inimigos de Israel, na verdade, Saul está agonizando com a dor e não suporta, com a lança cravada, e pergunta para ele: quem é você? Eu sou uma amalequita, então me mate que eu não suporto a dor. E foi então que ele executou Saul, mas veio até Davi para lhe contar como se deu essa morte de Saul e seus filhos, como Davi entendeu que ele mesmo, ao confessar, recebe o seu próprio julgamento também de morte, e ele é ferido de morte por um dos soldados de Davi. Agora Davi entoa um hino, Imagine aquele que perseguia. Davi não fez festa, Davi não comemorou a morte de Saul, ainda que Saul desejou sua morte. Davi tinha um princípio de honra, um princípio de autoridade, e conhecia e reconhecia a unção de Deus, mesmo com todas as falhas de Saul, um homem que abandonou, na verdade, a obediência à palavra de Deus, precipitou-se, mas Davi sempre honrou, nunca ultrapassou a linha, que dava a honra ao rei Saul. E ele faz um hino em memória a Saul, a Jonatas, e menciona a ligação deles. E agora sim, Davi pergunta para o Senhor se ele deve subir, para Judá, para os territórios, as cidades de Judá, e o Senhor diz sim. Vai. Para onde, Senhor? Vai para Hebrom. E é aqui que Hebrom, Davi, ele é ungido rei pelo povo de Judá, ungido rei de Judá, imagine, ainda as coisas estão num processo para ele, de fato, assumir o reino total de Israel. Foi todo um processo, por 2 anos, nós vamos ver que Abner, que era o capitão do exército de Saul, ele toma Isbosete e o faz rei sobre as regiões de Efraim, Manaim, Jezreel, Gileade, Benjamim, e todos esses territórios. Então Isbosete é constituído, Mas ele então diz que tem 40 anos quando começou a reinar em Israel, e reinou só por 2 anos. E enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi. Davi então estava na liderança do povo de Judá em Hebrom, aonde ele reinou por 7 anos e meio em Hebrom. Por que Hebrom? Certamente Deus estava ali também, estando dentro do território de Judá, mas também era a cidade dos patriarcas e as matriarcas, onde as raízes do povo judeu, do povo de Israel, estava muito firmada, na sepultura em Macpelá. Ali estavam os restos mortais de Abraão, Isaque, Jacó, as matriarcas, Leia, a Raquel, a Raquel, ela estava, na verdade, no caminho de Hebrom, no caminho de Belém, mas Lia, Sara,
Rebeca estavam ali sepultados. Então era um ponto, né, muito significativo para o povo de Israel. Certamente Deus o dirigiu assim. Então, aqui agora Davi está construindo, né? Nós vamos ver no relato, nos próximos dias, né? Como que ele então estabelece a sua liderança, o seu reino por todo Israel. Mas por esse tempo ele estava reinando sobre Judá, né? Em Hebrom. Bem, em João, nós estamos no capítulo 12, versículos 20 a 50, o evangelista João, ele está relatando esses últimos também dias do Senhor, né? Na verdade, ele, depois de ter feito um milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro, né? Agora os gregos buscam Filipe, um dos discípulos de Jesus, para que ele pudesse levar esses gregos até Jesus. E assim o Filipe foi junto com André, falaram com Jesus, né? Certamente Jesus começa então a fazer, né, a revelação do que significava a sua vida, a sua vinda. Ele estava até dizendo: eu vou orar para o Senhor me livrar disso, se foi para isso que eu vim, para morrer, não é, por esse mundo, para dar a vida. Então ele estava designado, destinado a cumprir a vontade do Pai no seu sacrifício. E assim ele busca a glória de Deus, não para si, mas para a glória de Deus, não é? E nesse texto ele cita algumas mensagens proféticas referidas ao Messias, porque as pessoas queriam colocar em dúvida, né, a identidade de Jesus como o ungido, o Messias de Israel. Porque aí eles questionavam que o Cristo, o Messias, viveria para sempre. Jesus estava se referindo também que ele haveria de ressuscitar, e ele é a primícia dos que ressuscitarão, né? Porque ele ressuscita e vive eternamente. Mas aqui ele fala que Isaías, né, profeta, profetizou. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, né? E assim ele também diz que o Senhor que deu, né, cegou os olhos, não puderam entender, fechou o coração, né? E assim eles não se permitiram ser revelado, né, a pessoa do Senhor Jesus. Então essas palavras do profeta Isaías se referiam a Jesus como o Messias. Glória a Deus. Bem, o Salmo 118, ele está também trazendo a mensagem messiânica. Ele fala sobre a porta da salvação, a porta pela qual os justos entrarão. E também a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular. E esta é uma obra do Senhor e é maravilhosa de ver, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegramos e nele seremos felizes, porque ao mesmo tempo que os edificadores rejeitaram, ela é a principal pedra angular. E ao que eles rejeitaram também, o evangelho se estendeu por todo o mundo, por todos aqueles que o aceitam como Salvador. Assim como na mesma leitura de João, muitos inclusive autoridades creram, mas não se expuseram, porque eles não preferiram amaram mais as coisas dos homens do que Deus. É muito maravilhosa a leitura desse dia e como ela encaixa também nas palavras, né, do Salmo 118. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Deus abençoe.